Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos. Estaremos durante uma hora trocando ideias sobre o mercado financeiro, Conexão Esperato chegando à quarta temporada, programa que iniciou aí em 2016, quarta temporada sempre discutindo os principais temas da economia. Muita coisa aconteceu aí nesses 4 anos e dessas 4 temporadas, então a gente vai sempre discutindo aqui com o objetivo de levar a tomada de decisão pelos investidores, uma melhor decisão sempre com educação financeira, levando para todos. É interessante ver o avanço aí da educação financeira, claro que talvez a passos um pouco lentos, né? Mas a gente vê sempre indo à frente, o pessoal cada vez mais preocupado com a questão das finanças pessoais, a questão dos investimentos, buscando cada vez mais assessoria, discutindo não somente futebol, carnaval, mas sim e coisas que mexem com o nosso futuro, coisas que mexem aí com o futuro dos nossos filhos e netos. Então a gente vê um Brasil para frente nesses 4 anos aí, sempre melhorando, passo à frente, nem que o passo não seja tão longo, mas não ficando parado e sim dando sempre um passo à frente. Ok, pessoal? Segundo bloco aí a gente vai ter Eliseu Mânica Júnior diretamente de Miami, fazendo um bate-papo sobre o cenário de 2019, trocando uma ideia aí sobre as expectativas. E no terceiro bloco, Marcelo Maia, assessor de investimentos lá de Porto Alegre, Esperato na Carlos Gomes, lá em Porto Alegre, discutindo também indicação de livros, falou uma coisa muito interessante aí, programa com bastante informação, ok, pessoal? Então sempre iniciando com os dados da relatório Focus do Banco Central, relatório Focus que demonstra as expectativas da economia para o ano. Dificilmente a gente consegue fazer com que aquele relatório Focus seja algo assim, chega no final do ano com as mesmas expectativas que sendo discutidas agora, mas ele demonstra como é que o mercado vê, pelo menos o médio e longo prazo, o médio prazo, o final do ano, para alguns cenários como inflação, trabalhos com inflação em torno de 4%, muita coisa ainda para ser analisada, principalmente nesse índice, o índice de inflação muito ligado aí ao preço da construção civil, a questão dos alimentos, o commodities vem com uma forte queda durante aí uns 3 anos, a gente vê fortemente uma queda das commodities, petróleo, a crisezinha do petróleo no último trimestre de 2018, então isso aí tem mexido bastante com a questão da inflação. A gente vê o preço da gasolina, a gente vê claramente a forte, não digo uma forte queda, mas uma razoável queda que ocorreu aí nos últimos 3 meses, que demonstra um petróleo menor, né? Isso aí para o consumidor é bom. Então a questão do petróleo em queda é ruim um pouco para o país, que diminui sua receita, porém para o consumidor final está sendo interessante, mais fluxo de caixa sobrando para os brasileiros. Isso também mexe na inflação, né? Tem um custo menor de gasolina, isso aí com certeza se mantém mais dinheiro no nosso bolso e menos dinheiro aí na mão de muitos intermediadores. Então é bem interessante acompanhar a inflação nesse ano, expectativa em torno de 4%. A gente vem discutindo bastante, pessoal, aproveitar aplicações que tem na XP Esperato, IPCA mais taxas, uma coisa pagando aí para 4 anos, IPCA mais 5. Hoje o juro está em torno de 6,5 ao ano. A gente conseguir entregar IPCA mais 5, 5 mais 4, que fica a inflação 9%, quase aí 150% do CDI. Um título interessante. Se a economia piorar, o juro subir, a inflação subir, esse título te protege como se fosse um hedge, né? Um hedge, uma proteção. Título bem interessante, pessoal, aproveitar.
essa questão. O PIB expectativa aí é bem otimista para esse ano, então de 3,8, impressionante. O PIB em torno aí de 2,5, né, o crescimento para esse ano. Muita coisa depende aí das reformas do novo governo do Bolsonaro, então muita coisa para se analisar ao longo do tempo. Igual saiu no Correio Brasiliense de ontem, né, início da gestão da Bolsonaro animando investidores e a Bolsa batendo um novo recorde. Pessoal, estamos no topo histórico, em torno de 93.600 pontos, chegamos aí quase 94 mil pontos na Bolsa. Nunca na história desde 1968 chegamos nos níveis hoje que a Bolsa de Valores está. Bolsa de Valores que iniciou o índice Bovespa, não a Bolsa, o índice Bovespa, que é o índice das principais empresas, o termômetro da economia brasileira, sempre precifica 8, 9 meses antes, está no maior preço já visto na sua história desde 1968, quando começou com um pontinho. Está aí nos 93 mil pontos, 94 mil pontos. A Bolsa, muitos analistas buscando essa questão aí, que pode mais ainda, com certeza, dependendo das reformas, toda a questão. O dólar também, que a gente analisa, o Banco Central, o relatório Fox trabalha com dólar 3,80, mas muitos analistas já, se continuar esse movimento benigno no país e até no exterior melhorando um pouco, o dólar pode chegar a R$ 3,50 já nos próximos dias. Então, se tiver ainda esse clima aí de benigno, discutir realmente o que é importante, diminuição de despesa, tudo isso aí mexe, o dólar pode buscar os R$ 3,50 ao longo dos próximos dias. Tudo dependerá desse cenário aí, né? Dólar aí trabalhando sempre a faixa de 3,70, 3,80 nesse patamar. O governo Bolsonaro realmente vem demonstrando uma seriedade nesse início de governo, mesmo a imprensa batendo de uma forma um pouco meio exagerada, mas ele realmente vem trazendo com algumas discussões interessantes. Com certeza muita coisa tem para acontecer. Vai ter presidente da Câmara, Renan Calheiros querendo ser presidente do Senado, pode atrapalhar um pouquinho, né? Diz que toda essa questão aí, e vai querer negociar, né? Então é estilo antigo da política, né? Na questão da negociação, e muita coisa depende aí dessas reformas da Previdência, um déficit enorme aí, cada vez mais, principalmente no setor público, reforma da Previdência, e a gente sente principalmente nos orçamentos dos estados e dos municípios, né? Então, se não realmente não houver uma mudança, com certeza, e é interessante que a mudança é para a próxima geração, para não acontecer o que está acontecendo agora, né? Realmente forte níveis de salários cada vez mais, e se quer criar toda uma ideia de uma proposta de capitalização, né, para se montar uma previdência, como se fosse uma previdência privada, mas social, né, pelo INSS, para se retirar depois daqui 30 anos, muita coisa para ser discutida. Espera-se que em fevereiro, primeira semana de fevereiro, já tenha essa proposta da reforma da Previdência, que a gente vai trazer aqui alguns pontos importantes, que tomara que mexa aí com todo mundo, não só com o ponto fraco da corda, né? Então, bem interessante aí de se analisar. Interessante aqui, o endividamento das famílias tem queda em dezembro, né? Então, um dado bem forte, porém ainda alto, né? No patamar aí de 62%, né? O patamar são famílias ainda endividadas, né? Com grande parte do orçamento aí em relação à dívida, né? Então, 78% dizem que o cartão de crédito é o grande vilão. Já comentamos muito isso durante muitos programas, para a gente sempre evitar de bancar o mínimo da fatura do cartão de crédito, que é um dos maiores juros, que chega até 400% ao ano. Você deixa de pagar 1.000 e deve 4 lá no final do ano, né? Então, umas coisas assim que a gente sempre comenta aqui. Então, grande parte aí também, carnezinho, 14,7% ainda diz que o carnezinho é o grande vilão. 10% a questão do financiamento do carro. A dívida de atraso, para ter uma ideia, o tempo de média de atraso de dívidas das famílias brasileiras, 64 dias, né, o atraso. E 31,3% das famílias possuem dívidas por mais de um ano. Entre os endividados, 19,6% afirmaram ter mais da metade da renda comprometida com o pagamento de dívidas. Então, sempre
analisar sempre, acho que a dívida é importante, né, para a gente crescer, mas uma dívida realmente com ativos, aquela coisa que gera ativos para nós e não passivos, ok, pessoal? Então, notícia interessante aqui, com recursos do petróleo, gestão Bolsonaro deve encerrar contas na Azul em 2019, uma análise até do Schneider, da Pedro Schneider do Itaú, bem interessante, até botei no meu Facebook lá, Felipe Fontana, onde você vê essa reportagem, saiu hoje no Jornal do Comércio. É só a questão aí, senhores, do superávit primário, né, excluindo o pagamento das dívidas, poderia ficar 27 bilhões positivo em 2019, né, tem aí uma questão de 80 bilhões de reais que podem render a questão do petróleo para a União, né? A questão dos royalties do petróleo, e com certeza grande parte aí vai para os caixas, principalmente aí dos estados e municípios. Então, por exemplo, um superávit primário diminuiria com certeza drasticamente o déficit, né, geral, né, déficit geral do orçamento, ajudaria. Desde 2013 não se tem realmente um superávit primário, que nem esse aí. Tomara que dê certo, uma expectativa. Eu botei toda a reportagem lá, tá no Jornal do Comércio, né, de ontem, ou de hoje, acho que é de hoje, e também botei lá no meu Facebook, bem interessante acompanhar. E aí as últimas notícias até na própria Fiergs, o pessoal da Fiergs, onde os industriais estão dispostos a investir mais. Interessante sempre analisar o índice de confiança da indústria e até o PIB do crescimento num país. A gente vê assim que é muito ligado à confiança na indústria, a indústria cada vez mais se está otimista para investir. Acredito que todo mundo ganha, porque gera mais ICMS, mais IPI, mais emprego, a importância de indústria para um país, como a gente sempre falou, não só ficar no produto primário, mas a indústria é muito importante para o desenvolvimento não só, vamos dizer, do negócio, mas sim de toda uma cadeia social que a indústria tem, que envolve emprego, envolve toda uma questão social. Um emprego às vezes é 4 famílias, né? E às vezes uma indústria é 1.000 empregos, mexe diretamente 4 mil empregos indiretos, então gera toda uma cadeia interessante de ICMS, de IPI. Então é muito bom ver novamente esses industriais estão dispostos a investir, segundo aí a Fiergs, né? Então um indicador chegando aí melhor dos últimos tempos. Então tomara aí que seja um ano muito bom para todos nós. A gente vai acompanhar aqui com certeza esse desfecho das reformas iniciais, toda essa questão vai ser analisada aqui programa por programa, e ajudando você também a investir melhor o seu dinheiro. Segundo bloco, Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami, fazendo um bate-papo aí sobre o cenário 2019. Depois tem Marcelo Maia Ostrom, assessor de investimentos Porto Alegre, da Esperato, fazendo um bate-papo, e depois a gente volta aqui no estúdio para discutir um pouco mais sobre investimentos, oportunidades e o cenário aí que está por vir por esse 2019. Tá ok, pessoal? Até daqui a pouco. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Boa tarde a todos, Conexão Esperato. Primeiro Conexão Esperato de 2019. Eu, Eliseu Mânica Júnior, aqui direto dos Estados Unidos. Ano novo, e a gente faz planos novos, não apenas na nossa vida pessoal, mas também na parte de investimentos, na economia assim também. Os agentes econômicos, eles começam a ver o que está acontecendo na economia e linkar os fatos, os pontos, para ver para onde pode ir a economia. E no caso do Brasil, especificamente, esse 2019, ele inicia já com um ponto muito positivo. Vários relatórios aí dos Estados Unidos, de bancos internacionais, de investidores internacionais, colocando o Brasil como o ponto favorito, no sentido de que melhor oportunidade entre os países aí do mundo. A gente voltando de uma recuperação da economia, principalmente 3 anos aí, 2015, 2014, 2015, 2016, 2017 já é um ano de recuperação, 2018 começando também, e agora 2019 isso tende a se fortalecer com mudanças. A gente vem notando aí na parte de confiança do consumidor, confiança do empresário,
tudo isso vem cada vez mais ficando forte, né? E isso são indicadores antecedentes que fazem os agentes econômicos agirem, e isso transforma a economia, né? Transforma, o consumidor compra mais, isso aí dá mais lucro para as empresas, para o empresário, que paga para seus empregados, precisa contratar mais, precisa investir mais, e aí a roda da economia vai girando. E no Brasil tende a ser muito positivo, né, nesse ano. Então é previsto aí, relatório do Credit Suisse, um aumento de 22% nos lucros, um crescimento nos lucros de empresas de capital aberto, empresas que têm negociação na Bolsa de Valores. Então a gente vê como uma oportunidade. A Bolsa, ela está em um ponto histórico high level, está no ponto mais alto, 93 mil pontos, ponto mais alto aí da história, né? Mesmo assim, como, digamos, a mola comprimida entende-se, empresas cortando custos já demitiram, já foram para escritórios mais baratos, digamos assim, tiveram que diminuir de tamanho para ganhar mais eficiência, então elas estão bem controladas, né, digamos assim, seus custos. E com um aumento de lucros, isso aí uma melhora da economia tende a maximizar, digamos assim, o retorno dessa mola para empresas brasileiras, né. Previsões para 2019, em cada parte, né. Dólar primeiro. O dólar, a gente acredita numa elevação aí do real, uma queda do dólar perante o real, né. Então hoje 13,70, a gente acredita aí tem espaço para ir uns 13,30 reais. Alguns fatores, uma melhora do Brasil, propriamente, aumentando o PIB, o crescimento econômico, né? O PIB é tudo que é produzido num ano no Brasil. A gente acredita, então, o dólar vai ter uma valorização. O real vai ter uma valorização perante o dólar vai ter uma desvalorização perante o real. A economia também americana vai crescer menos, está no estágio diferente da economia brasileira, ela está no estágio mais maduro, já cresceu 8 anos de crescimento desde a crise, desde 2010 ali. A economia americana cresceu bastante, as empresas de capital aberto dos Estados Unidos tiveram crescimento nos lucros gigantesco, várias duplicaram, triplicaram, né? Porque o lucro dessas companhias duplicaram, triplicaram, né? Primeiro, uma queda do dólar perante o real. Bolsa de valores, a gente acredita aí, hoje a bolsa está negociando na média, dá para ter um prêmio, digamos assim, para comprar a bolsa brasileira, porque se ocorrerem principalmente reformas, se ocorrer uma diminuição do Estado, uma economia do Estado, que é preciso, né? Isso falando do ponto de vista econômico, é claro. Então, bolsa de valores aí, várias pesquisas, vários relatórios falando aí entre 110 e 115 mil pontos. Hoje a bolsa está em 93 mil pontos, então teria um crescimento de uns 20 e poucos por cento aí, de 20 a 20 e poucos por cento de crescimento para 2019 em ações. Obviamente o mercado de ações não é para amador, não é para quem está começando a investir. Sempre ter cuidado, sempre investir com quem tem conhecimento ou buscar esse conhecimento, né? Risco. O que é risco, né? O risco é relativo. Para quem tem conhecimento, para quem tem informação, o risco diminui em qualquer área, né? Então, sempre lembrando disso. No clube de investimentos que a gente tem, a gente cresceu 31,77% ano passado, menos que 2017, que a gente cresceu 69%. Lembrando que ações têm uma volatilidade, então investimento em ações precisa ser feito com a ajuda de profissionais, né, de preferência. Tem uma razão das cotações aumentarem, então a razão é que investir em companhias que estão crescendo o lucro, a cotação, né, que a gente vê lá o aumento do preço na cotação, ele é reflexo, ele é resultado do aumento do lucro da companhia, de quão bem a companhia vem crescendo, vem sendo bem administrada, do moat que ela tem. Moat significa a vantagem competitiva que ela tem. E então para a bolsa a gente vê entre 20 e 20 e poucos por cento, no mínimo 20%, ao redor de 20% de retorno em 2019. A gente acredita que vai andar bem, né? Novamente, fruto do resultado do Brasil, e vários relatórios colocando o Brasil como bola da vez, né? Às vezes isso é perigoso,
Mas nesse caso eu acredito que a gente vai andar bem. Um PIB aí ao redor de 2,3%, 2,5%, o crescimento da economia brasileira como um todo, né? E aí alguns setores, obviamente, que crescem mais, né? Na parte de renda fixa, não há uma previsão de aumento na Selic. Hoje a Selic está em 6,5%. Não sei final do ano, no máximo chegar a 7%. Então a gente vai ter um outro ano de taxas baixas, digamos assim, renda fixa rendendo pouco. Poupança hoje vem rendendo 0,374%. Então 0,37% por mês. Há investimentos melhores com retornos melhores e com a mesma garantia, com a mesma segurança. Então sempre ficar atento quanto a isso, né? E a renda fixa a gente acredita que vai ficar entre 6,5% e 7% a Selic, né? A taxa Selic. Então uma taxa baixa novamente e uma taxa em que o investidor vai ter que procurar investimentos melhores caso ele queira ter um retorno melhor, né? Retorno maior. Então vai ser um ano também de taxa baixa. Setores que a gente gosta, né? Não é uma indicação de compra, mas que a gente gosta, que vai olhar com mais carinho. Acredito o petróleo, ele deu uma queda no passado, então é um setor que a gente acredita que o petróleo em 2019 tende a ter uma elevação positiva, né, no preço. E aí algumas empresas além da Petrobras, empresas privadas tendem a ter uma valorização, né, inclusive seguindo a valorização do barril de petróleo. Setor de petróleo, setor bancário, acho que o setor bancário sempre, por tarifas e por ter os bancos no Brasil, eles são um setor fechado, eles fazem que o setor bancário torne-se fechado, não é como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existem centenas de bancos regionais, bancos pequenos, né? Muito mais banco. Então, por existir um menor número de bancos no Brasil, são os maiores aí que tem 70%, 80% do mercado, tem trazem uma barreira para novos entrantes. E isso é uma diferença competitiva positiva para o setor bancário. O setor bancário faz dinheiro com tarifas, não somente com tesouraria, né? Então, o setor bancário brasileiro também, mas ativos fora dos maiores bancos, né? Fora do tradicional, além deles, né? Também a gente vê como positivo algumas empresas de commodity também, quando dólar cai, teoricamente, é uma correlação inversa. Correlação inversa, quando um cai, o outro sobe. Então, quando o dólar cai, é uma tendência de que commodities andem, e isso favorece também o Brasil. Então, algumas ações na parte de commodities. Real estate também é interessante. Real estate entende-se empresa de construção civil. Mercado após alguns anos aí de baixa, né, na construção civil. Parte positiva também que mudou agora, ocorreu a questão dos distratos. Antigamente alguém comprava um imóvel, a dona, a empresa, a construtora tinha que devolver totalmente o dinheiro. Agora não, agora eu acredito, no meu ponto até de vista pessoal, ficou mais justo. Agora a construtora ela vai devolver 50% do capital, né? Ela não é prejudicada. Antigamente ela tinha que devolver todo o dinheiro e aí tinha aquela manutenção do apartamento, do estoque, né? Que é os apartamentos, no caso de construtoras, e isso aí tinha um custo muito elevado. E agora não, agora o investidor desistir da compra, o comprador do imóvel, ele vai ter que pagar uma multinha pelo distrato, né? Então isso também favorece a empresa de construção. A gente acredita também juro baixo facilita para abrir financiamento imobiliário, né? Então tem de ter uma recuperação nos imóveis, né? Eu acredito que o mercado financeiro ele dá para andar muito mais, ter um retorno maior do que o mercado de imóveis, mas vai ter, claro, cada investidor tem uma característica, né? Mas sempre respeitar isso. Mas o setor de imóveis ele tende a andar bem, então seria outro setor que a gente tem posições aí também de uma maneira grande, né? Até nosso clube de investimentos. Não é uma indicação de compra e tudo mais, só comentando, né? Então, sendo assim, para 2019, setor bancário, commodities tendem a se elevar, setor de construção civil, são setores que a gente vê com bons olhos. Economia interna, também focando na economia interna, são setores que a gente vê com bons olhos, não sendo uma indicação de compra, mas que a gente vê positivamente, né?
Livros. Esse final de ano de 2018, início de 2019, um dos investimentos, melhor investimento que a gente faz é em si mesmo, né? Sempre procurando fazer cursos, evoluir, crescer. Esse é o que você deve fazer, né? É o melhor investimento, esse investir em si. E um dos investimentos que eu fiz foi comprar um Kindle. Para quem não sabe, Kindle é como se fosse um celular um pouco maior e que é específico, ele é da Amazon, ele é específico para livros, para ler livros. Então tem um Kindle aí que é a prova de água, muito legal, muito bom. E é para ler livros, né? Consegue todos os livros em PDF, compra livros na Amazon. E é importante, eu achei ler livro traz uma bagagem em termos de para utilizar palavras melhor, para pensar, para raciocinar melhor. Se for ver o histórico, a biografia de pessoas que tiveram bastante êxito na vida, uma das principais explicações delas e o que elas tinham de ponto em comum, entre todas, que liam bastante. Então, ler faz bem, né? Ler é positivo. E um dos melhores investimentos que eu fiz foi comprar então esse Kindle aí em final de 2018. Está disponível na Amazon Brasil também. É muito bom mesmo. E um dos livros que eu estou olhando, já li 30% desse livro, é The One Thing, a única coisa. Ele é um livro que fala sobre foco, basicamente, e que a gente vem perdendo. A gente com rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mail, a gente vem vivendo muito mais a vida, digamos assim, eletrônica, muito mais, às vezes, perdendo tempo, né? Porque quer ficar lendo, sobretudo, é muita informação, muita criação de conteúdo no mundo todo, vídeos também, YouTube. Esse livro trata que a gente tem que ter foco, a gente tem que focar em uma coisa, que a maioria de quem conseguiu sucesso é porque focou. Então, um livro muito bom, indico, e que foi um dos melhores investimentos em 2018, comprar um Kindle e comprar. Agora eu tô cheio de livros, por exemplo, posso carregar para tudo que é lugar, viajar. Pessoal, então é isso. Fechando minha participação no Conexão Esperato. Muito bom, 2019 eu desejo uma felicidade, alegria, saúde, o principal é ter saúde. E que o sucesso vem com dedicação, com foco e trabalhando com honestidade, sem medo de ser feliz, de arriscar. O sucesso vem, o crescimento vem. Então, 2019 tende a ser um ano muito bom para o Brasil, especificamente, para a economia, para os investimentos. E é isso que eu desejo para todos. Eu vou ficando aqui, eu, Eliseu Mânica Júnior, aqui diretamente de Miami. Um grande abraço a todos e uma boa tarde. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. E aí pessoal, Marcelo Maia falando. Começamos 2009 com a primeira semana do governo Bolsonaro, com algumas pequenas divergências de opiniões entre o presidente, entre seu ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, e até com o próprio ministro da Economia, o famoso Paulo Guedes. Eles precisam com certeza alinhar o discurso entre eles, né? Do contrário, a mídia vai acabar batendo muito neles, como aconteceu na semana passada, né? Os jornais falaram bastante sobre esse desentendimento logo na primeira semana. Falando no ministro da Economia, no Paulo Guedes, o primeiro discurso dele, agora em 2019, foi um discurso bastante forte, até certo ponto impactante, mas também muito claro. Ele fez questão de deixar claro e límpido que nós vamos ter uma democracia liberal de centro-direita. Ele não focou tanto na questão do liberalismo e nem de extrema-direita, né? Seria uma democracia liberal de centro-direita. Ele suavizou, vamos dizer assim. Ele enfatizou aquilo que todos nós já sabíamos, né? E até já esperávamos, que a prioridade vai ser a reforma da Previdência. Inclusive, ele comentou sobre a presença e até a necessidade de um plano B, caso a reforma não seja aprovada, né? A gente sabe do quão desafiadora vai ser a votação da reforma
e dos níveis de reforma que existem, né? A reforma ideal é uma, que vai ser aprovada pode ser outra bastante diferente. Em relação ao mercado financeiro, o mercado vem prestando mais atenção no que a equipe econômica vem falando, mais até do que o próprio presidente vem falando. Afinal, essa equipe tem carta branca para tocar a economia, o que é de fato bastante positivo. Falando então um pouco sobre investimentos agora, mudando um pouquinho de assunto, começando falando um pouco sobre o Ibovespa, ele vem mostrando esse cenário positivo que vem se desenhando, essa expectativa, melhor dizendo, de cenário positivo na prática. Subindo, né, o Ibovespa vem subindo bastante, semana passada subiu mais de 4%, hoje está subindo novamente, e vem se descolando até das quedas do mercado externo, né? Tem alguns pontos relevantes aí em relação à questão comercial de China e Estados Unidos, além, claro, da questão própria dos Estados Unidos em relação à elevação de taxa de juros, ao pleno emprego e etc., os desafios da economia americana. O risco Brasil também vem caindo, né? O risco Brasil é um risco, o risco do país ele é um risco global, né, que se mede, cada país tem o seu risco, o risco do Brasil vem caindo, o que é muito positivo para o Brasil, torna o país, né, o Brasil um país mais aceitável, né? Os investidores acabam enxergando o Brasil de uma maneira mais interessante para se investir quando o risco do país cai. Falando ainda sobre investimentos, inflação, nos próximos dias a gente deve ter a divulgação do IPCA de dezembro. Tá? O IPCA, o que ele é, rapidamente? Ele é o índice que expressa a nossa inflação. Ele é um índice composto por diversos produtos e serviços, né? Alimentação, transporte, luz, gasolina, etc., etc. Todos esses itens têm um peso, né? E aí se avalia uma média ponderada do quanto esses preços aumentaram ou caíram. Esse índice, o IPCA, índice de preço ao consumidor amplo, é a nossa inflação. Tá? Então, nos próximos dias a gente vai ter uma divulgação do IPCA. Espera-se uma inflação baixa em dezembro, o que levaria a inflação de 2018 ao patamar de 3,7%, que é uma inflação interessante, dado o cenário que a gente tem no Brasil hoje. Interessante porque ela pode dar gás, né, dar condições do Banco Central nas próximas reuniões do Copom manter essa taxa de juros nesse patamar, quem sabe com um leve aquecimento, um aquecimento gradual da economia, quem sabe elevar essa taxa de juros para no máximo 7%, enfim, ficar nesse patamar de 6 a 7%. Falando ainda sobre o Selic, chegamos aos investimentos relacionados à Selic. Com essa tendência de manutenção da Selic num patamar de 6 a 7%, a população brasileira que investe vai ter que acabar optando por outros produtos via mercado financeiro, né? A gente já vem se acostumando, quem gosta do assunto, quem investe, quem foca em entender um pouco mais, quem gosta de se educar financeiramente, já está se acostumando com algumas novas nomenclaturas, né? Tais quais fundo multimercado, FIIs, que são fundos de investimentos imobiliários, COI, né, que é um certificado de operação estruturada, além de ações, né, que já é conhecida, e também opções de ações que são derivativos, né, são derivativos que são usados para se alavancar ganhos ou até para fazer um seguro dentro das ações. Enfim, com a taxa de juros baixa, o investidor vai acabar precisando conhecer um pouco mais sobre o mercado para fazer bons investimentos que gerem um retorno real acima da inflação interessante. O caminho, inevitavelmente, vai ser esse, né? Uma diversificação maior entre os ativos, entre os investimentos e um fundamental gerenciamento de risco. Lembrando, claro, que em todos os países desenvolvidos, vamos citar aqui então Estados Unidos, Inglaterra, Japão, nos maiores países da Europa também, a gente tem esse modelo, né, de taxa de juros baixa, uma inflação mais baixa ainda, e na qual os investidores investem tanto em ativos financeiros diversificados de várias classes, como na própria economia real, né?
para não ficar só nos países desenvolvidos, vou pegar o exemplo do nosso vizinho desenvolvido aqui, que é o Chile. O Chile tem uma economia, em termos de desenvolvimento, bastante à frente do Brasil, né? Um país mais liberal que o Brasil também, né? E lá a taxa de juros é menor e, consequentemente, os investidores precisam diversificar as suas alocações para buscar um retorno melhor. Eu gostaria de aproveitar para dar uma dica de um livro. Nos meus próximos comentários eu vou falar sobre alguns outros livros. Eu gosto muito de ler sobre o mercado financeiro, sobre finanças comportamentais. Muito interessante avaliar o comportamento do investidor, né, em relação aos seus investimentos, em relação às possibilidades, ganhos e perdas. Então eu vou dar algumas dicas de alguns livros. Hoje eu separei um livro que é um clássico da literatura, que é O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. O autor do livro tem como um dos seus maiores discípulos o Warren Buffett, que é hoje, se não o maior, um dos maiores investidores reconhecidamente no mundo todo. O livro fala sobre como se tornar um investidor inteligente, investindo em empresas de valor e com foco no longo prazo. Ele fala sobre observar, analisar empresas com bons fundamentos, com bons números, comprar essas empresas, claro, e se o mercado cair, se o preço das ações caírem, comprar mais, né? Porque as empresas não vão deixar de existir por uma crise pontual. Falo também sobre não ficar acompanhando o mercado diariamente, isso acaba gerando um estresse que, para quem compra boas empresas, é desnecessário. Tá bom? Fica a minha dica então, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. No mais é isso, fica o meu abraço a todos aí e um excelente 2019 para todo mundo. De volta aqui no Estúdio Conexão Esperato, Eliseu Mânica Júnior, esse segundo bloco, dando bate-papo diretamente de Miami, mercado internacional. O programa aí com expectativas, né? Trazendo expectativas para 2019. Um abraço também ao Eliseu e ao Marcelo, com certeza estão nos ouvindo agora. Marcelo dando dicas de livro, que começou, né, no programa. A gente tinha um bloco final de indicações de livros muito interessantes, né, e citando um livro aí que já foi citado também várias vezes, até por Eliseu Mânica Júnior, né, um livro aí que foi uma bíblia, vamos dizer, dos investimentos, que é de Benjamin Graham, Investidor Inteligente, um livro muito bom, né, que traz toda essa ideia do investidor de valor, né, de esquecer a cotação, né, quando você investe, olhar o valor, né, e olhar não somente o preço da ação, e olhar realmente o valor, o que ela gera, geração de valor. Um exemplo, se a cotação, se o lucro da empresa subir 1000%, a cotação vai junto, né? Então, se a empresa crescer, com certeza a cotação natural a se valorizar também, né, daquilo que tem valor, né? Então a lógica do Buffett, principalmente investir, foi de ver isso aí, a gente conseguir empresas que tenham cada vez mais essa geração. Isso aí com certeza gera uma renda futura, né, e faz com que as ações sejam a melhor forma de previdência que se tenha no longo prazo, né? Então, ser sócio de empresas, né? Então a lógica toda no mercado financeiro é essa. No Brasil isso aí já temos alguns, né? Tem o Luiz Barsi, maior investidor, pessoa física do Banco do Brasil, para ter uma ideia. Paulista Barsi é uma referência hoje, principalmente na questão de ações no Brasil, e tem a mesma lógica. Começou a comprar ações lá em 1960, foi montando uma carteira. É interessante estar no mercado, né? Isso é interessante, não só comprar ações e esquecer, estar no mercado, não comprar aquela coisa e nunca mais olhar, né? Verificar realmente aí a sua custódia. Hoje ainda se vê muito mais os jovens, isso é interessante de ver nesses 4 anos, jovens cada vez mais preocupados em montar carteiras financeiras, já pensando para ter uma vida próspera ao longo do tempo, pensando em investir em tesouro direto, ações, não só olhando a ótica de 1 ou 2 anos, mas olhar a ótica de 20, 30 anos. Então esses exemplos aí é interessante
que a gente gosta de trazer, que é ver o dinheiro ao longo do tempo, né? Os juros compostos, né? Aí a oitava maravilha do mundo, como dizia Albert Einstein, né? Os juros compostos é nada mais do que nesse início a gente transformar o trabalho em ativos, e para que esses ativos no futuro a gente possa diminuir nosso ritmo de trabalho e que esses ativos façam grande parte da nossa renda no futuro. Então, os juros compostos, o fator mais importante é o tempo, né? O começar o quanto antes. É aquela coisa, se você começar a poupar R$500 hoje, ou começar a poupar por mês, e começar a poupar R$1.000 daqui 5 anos mensais, você vai ter mais recursos agora do que quem começou hoje com os R$500, né? A gente fechar numa ótica de 25, 30 anos. Então, isso aí é os juros compostos, que transforma realmente o nosso recurso, aqueles R$300, R$500 mensais, em 1 milhão em 30 anos. Claro, tem toda a questão de inflação, né, que pode ocorrer a taxa de juros, mas esse também é o objetivo de um assessor financeiro, que é a lógica, vamos dizer, da existência de uma Esperato, né, que é ajudar ao longo do tempo a gente tem um poder de compra para que esse recurso investido tenha o mesmo poder de compra daqui 30 anos, a segurança, para que meu recurso esteja lá ao longo do tempo. Então, não ficar apenas dependendo da previdência social, né, mas sim fazer a nossa própria previdência. Aquela questão, os R$500 mensais que você contribui durante 30 anos, às vezes você vai se aposentar lá com um salário não muito digno na questão social. R$500 em 30 anos é R$1 milhão, é uma taxa média de juros, vamos dizer, de 0,65, que foi aí, já foi uma taxa de 0,9, agora está no 0,55, então uma média de 0,65 você já tem R$1 milhão, e aí você também pode colocar na planilha de juros compostos, você pode baixar lá no Central do Investidor, colocar no Google, você verifica quando você pode retirar mensal, o seu dinheiro não acabar nunca mais. Então, você retirar R$5.000 mensais desse 1 milhão, seu dinheiro não acaba nunca, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo. É muito bom ver o pessoal cada vez procurando essa informação, e aí tem muito material bom que a gente tem investido bastante nessa ideia de capacitação financeira. A Esperato Educação tem investido bastante, a planilha de juros compostos, para quem está um pouco apertado, quer entender onde é que está indo o dinheiro, lá tem a planilha do orçamento doméstico, para ver onde é que está indo o recurso, onde é que está indo todo o dinheiro que a gente ganha, né? Para que a gente sobre, o objetivo é que sobre de superávit financeiro, para a gente possa investir, né? E aqueles R$50 mensais, aqueles R$100 mensais fazem muita diferença ao longo prazo nos investimentos. Então, essa é a lógica também, até de previdência privada. Hoje, quem tem pode fazer a comparação lá conosco, a segurança é a mesma, e às vezes com rendimento melhor e com toda uma assessoria, né? Então, algo bem interessante aí, que a gente vai discutir muito durante esses anos. A gente sempre traz esses tópicos aí de finanças pessoais, juros compostos, análise aí do dinheiro ao longo do tempo, que é algo que as pessoas fogem. E não, a gente tem cada vez mais botar a cara nisso para aprender, para que a gente tenha cada vez mais uma educação financeira muito boa, que a gente tem uma vida próspera ao longo do tempo. E o ano aí, a gente vai conversar bastante sobre as expectativas, muita coisa para acontecer, muito de olho nas reformas, principalmente aí, reforma da Previdência, né, que onde os estados e os municípios pedem socorro, todo o dinheiro hoje, principalmente indo para pensão e salários, sobrando pouco aí para segurança, saúde e educação, e a questão da reforma tributária, também, que é outro projeto que para melhorar um pouco a vida das empresas. Muita coisa vai acontecer esse ano. Expectativa é boa, viu, pessoal? Expectativa aí de retomada da economia, como falou Eliseu Mânica Júnior ali, 2015, 2016 terríveis, PIB negativo, 2017 mesma coisa, mas já havendo uma recuperação em 2018, uma pré-recuperação. Em 2019 é para ser o ano aí de empreender, o ano aí da gente vamos ver assim, usar nossa experiência nos últimos 3, 4 anos aí pra gente cada vez mais se desenvolver. Ao longo do tempo a gente vai trazer isso pra gente se discutir. E ações, de olho nas ações aí, de olho na nossa Bovespa, que
pode ter muito dinheiro estrangeiro voltando para o Brasil. A gente vai acompanhar isso por programa. Tá ok, pessoal? Fechando mais um Conexão Experato. Daqui 2 semanas estamos de volta. Semana que vem, passando uma temporada aí em São Paulo. Principais gestores do país estarão lá na Investor Day. Principalmente aí a gente vai discutir bastante a questão do câmbio. A gente vai utilizar muitas mídias sociais, somente o Instagram, Facebook, me segue lá, Felipe Fontana. E aí você, para tentar entender um pouco o que os gestores e os grandes bancos tesoureiros estão vendo para 2019. Então estaremos lá semana inteira em São Paulo e aí com certeza trazer melhor informação para tomar a decisão. Ok, pessoal? Um abraço a todos. Daqui 2 semanas estamos de volta com mais um Conexão Experato.